Olha aí, pessoal, saiu a pesquisa da Quaest aqui divulgada hoje, dia 13 de outubro, e que abrangeu o finalzinho de setembro, ou seja, no pré-eleições, falando da questão a respeito de 2026, ou seja, o cenário para presidente da República, direcionado aqui para o Lula a respeito de ele se candidatar à reeleição ou não. E olha só, meu amigo, 58% dos entrevistados dizem que ele não deveria se candidatar à reeleição, 40% dizem que sim. É uma discrepância considerável, sem dúvidas, né? E não apenas isso, também essa mesma pesquisa aqui levou em consideração vários cenários para 2026, comparando inclusive aqui o Lula com Marçal e Tarcísio de Freitas. Pois é, tá bem interessante essa história da pesquisa Quaest. Vamos analisar essa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, essa pesquisa foi divulgada hoje, domingo, dia 13 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo, e a pergunta que foi feita é se o Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026 ou não. Um levantamento aqui com 2.000 pessoas entre os dias 25 e 29 de setembro, 2 pontos percentuais de margem de erro aqui. E bem, né? Olha só como é que está esse cenário, principalmente se comparado com aquilo que nós vimos lá em julho. E aí, eu vou falar que depois a gente conversa sobre o que causou isso, tá? Mas as pessoas que disseram que o Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026 foram 58% dos entrevistados, um aumento considerável em relação a julho, quando eram 53%. E os que dizem que sim, o Lula deveria se candidatar à reeleição, esse percentual caiu de 45% em julho para 40% agora. Então, não apenas a queda é considerável, como ela, na prática, representa aqui uma piora da distância para o Lula, é claro, né? Da distância entre as duas opiniões. E essa distância, esse gap, é muito importante em matéria de capacidade política, de capital político e de viabilidade para uma futura eleição. Você pode ver que a distância aqui entre as duas opiniões era de 8% apenas. Com essa margem de erro aqui, podemos dizer que poderia ser até de 4% no cenário mais favorável para o Lula, mas isso saltou para 18%, o que mostra de forma incontestável que o Lula realmente não é apreciado pela população brasileira. O povo não quer ver o Lula sendo candidato novamente. Estamos falando aqui de praticamente 2/3 da população afirmando isso, né? 2/3, quase 60% de direitistas, de bolsonaristas. Não, eu não iria tão longe assim. Agora, o que pode ter acontecido, embora esses dados tenham sido coletados antes das eleições, mas já repercutindo muita coisa que estava rolando, outras pesquisas de opinião e a própria percepção do público em geral, dos eleitores em geral, isso aqui pode representar um enfraquecimento do Lula por causa de todo o contexto destas eleições. Já fiz uma penca de vídeos aqui no canal falando como a esquerda saiu extremamente enfraquecida dessa história, como o PT encolheu na prática porque ele perdeu o acesso a grandes cidades no Brasil. O PSOL praticamente desapareceu enquanto força municipal. Enfim, né? Vários partidos de esquerda acabaram com um resultado pífio nessas eleições, enquanto a direita cresceu consideravelmente. É um cenário claro, portanto. E aí, a questão que fica é quem é o culpado na esquerda por esse cenário? Não é difícil imaginar e perceber que o Lula é o grande culpado nessa história, porque ao tentar se manter de forma indefinida no poder para todo sempre e não ter nenhum concorrente dentro da esquerda, o Lula aniquilou aqueles que poderiam ter uma capacidade política relevante. Então a esquerda ficou enfraquecida com o Lula e hoje ele não consegue carregar nas costas todo mundo como ele já fez no passado. O cara elegeu a Dilma Rousseff, né? Ele já teve essa capacidade, sim. Hoje, meu amigo, tá muito longe de conseguir fazer isso aí. Então,
talvez tenha muita gente que é de esquerda, que votou no Lula nas eleições passadas, mas que já reconhece que ele é fraco, enquanto um agente de esquerda, enquanto um representante dessa ideologia política, e que gostaria que outra pessoa ocupasse esse papel. Obviamente isso não vai acontecer porque o Lula não vai largar o osso. Agora, uma coisa que é interessante é que essa percepção é recorrente, né? É maioria em todos os estratos sociais. Olha aqui, todas as categorias econômicas. O pessoal que recebe até 2 salários mínimos, olha aqui, o não está em primeiro lugar, com uma vantagem considerável. Aqueles que recebem de 2 a 5 salários mínimos é onde a maior diferença está, né? A gente sabe que tem muito ricaço por aí que é de esquerda. E aqui você pode ver também que na parcela com mais de 5 salários, o não também vence com uma tranquilidade aqui bem expressiva. Realmente é um consenso da população brasileira hoje. O Lula não deveria se candidatar às eleições em 2026. Agora, a gente sabe que ele vai se candidatar, primeiro porque ele não larga o osso, segundo porque não tem ninguém para ele colocar no lugar dele. Lula se encarregou nos últimos 20 anos de exterminar qualquer concorrência dentro da esquerda, especialmente dentro do PT, parasitou os outros partidos, enfim, o PT é o que restou em matéria de relevância política para a esquerda brasileira. Sem o PT, a esquerda morre. Então, o Lula é o candidato para 2026. O Fernando Haddad já falava isso há meses atrás, que o candidato para 2026 é o Lula e não tem conversa. Nesse cenário, como ficaria uma disputa entre o Lula e possíveis candidatos de direita? E aí a Quaest fez também esse levantamento, fez também essa aferição aqui de alguns cenários, né, em que o Lula disputaria com, no caso, Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas. Achei engraçado isso aqui. Não colocaram nem o Bolsonaro, né? Não colocaram nem uma Michele Bolsonaro, enfim, né? Eu não sei se essa avaliação aqui considerou só a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, né? Não vi falando nada disso aqui, não. Falando só que são 2.000 eleitores, não vi dando essa questão, falando explicitamente que se tratam de eleitores paulistanos. Nenhuma notícia falou isso, né? Mas, enfim, senti a ausência aqui do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, que apareceram muito bem posicionados em avaliações anteriores. Mas olha só, nesse cenário aqui, achei engraçado, bastante curioso mesmo, eu já vou explicar. Nesse cenário, no primeiro turno, você teria o Lula com 32% dos votos, Pablo Marçal com 18%, Tarcísio de Freitas com 15%, 18% indecisos, 18% branco, nulo ou não vai votar, né? Então, realmente aqui, uma parte substancial, mais de um terço dos entrevistados, não tem uma opinião ainda a respeito dessa questão, desse ponto. O Lula, obviamente, é o nome mais forte destes aqui no momento, tem muita água para rolar, muito chão para ser percorrido. É claro que ele apareceria em primeiro lugar. Agora, olha só, esses indecisos aqui podem migrar para qualquer lado, né? Num cenário aqui extremo, eles poderiam virar o cenário aqui, virar a posição de qualquer um desses 2 candidatos de direita que aparecem aqui, o Pablo Marçal e o Tarcísio de Freitas, né? E de maneira geral, se você somar os votos desses 2 aqui, dá mais do que o percentual do Lula também. Então a direita está mais forte que a esquerda sob essa análise, mas tudo dentro da margem de erro e é tudo especulativo a essa altura do campeonato. O Pablo Marçal está mais forte que o Tarcísio, né? Faça-me o favor, Tarcísio de Freitas não saiu de uma campanha eleitoral agora, né? O cara estava ali nos bastidores apenas, Pablo Marçal estava em muita evidência. Então é claro que, neste momento, o timing dessa pesquisa aqui eu não achei muito adequado, justamente por causa dessa situação. O Pablo Marçal de 2026 é outra história, não tem nada a ver com o que foi apresentado agora. Até porque eu acredito que ele nem vai tentar repetir as mesmas estratégias, porque o que diferenciou ele nesta campanha foi realmente mudar de estratégia com frequência para deixar os adversários dele perdidos nessa história, né? Agora veja aqui, por exemplo, né? É bastante curioso isso aqui, né? Pessoas que votaram em Bolsonaro e votaram no Lula no segundo turno, né? Em quem que eles votariam aqui
com esse quadro de candidatos para 2026. Olha como o eleitor do Lula não é exatamente fiel, né? Porque 71% daqueles que votaram no Lula no segundo turno votariam nele agora. Os outros 29% não, né? Dividindo-se aqui entre Pablo Marçal, Tarcísio, indecisos, branco e nulo, né? Engraçado, uma pessoa que votou no Lula votar no Tarcísio de Freitas, né? Mas, enfim. Aqui, em se tratando do Bolsonaro, é outra história, né? Tem gente aqui que falou que vai votar no Lula, né? 4% aqui. Sempre tem um pessoal meio lelé da cuca. Mas, de maneira geral, você pode ver que estamos falando de uma divisão de votos aqui, realmente, entre Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas, batendo ali juntos nessa história. Acho que isso vai acontecer, uma candidatura do Marçal e do Tarcísio. É possível, e não seria um problema. Não seria uma coisa terrível. Se aqui fosse uma eleição como a dos Estados Unidos, sim, seria uma coisa desastrosa, porque lá só tem um turno. Quem levou a maior quantidade de assentos eleitorais ali, de delegados, vence a eleição e acabou. Aqui no Brasil não, nós temos segundo turno, que é exatamente o que vai acontecer em São Paulo. É até interessante a gente olhar o cenário de lá, porque para mim o cenário de São Paulo este ano vai refletir Brasil 2026. Dois nomes fortes de direita contra um nome caquético de esquerda, né? É o que está acontecendo lá em São Paulo. Guilherme Boulos, faça-me o favor. Então é bom a gente ficar de olho lá no resultado de São Paulo para ter uma prévia de como vai ser 2026 a nível nacional. Agora, o povo brasileiro, meu amigo, definitivamente não quer esse cachaceiro novamente na presidência da República, né? E se você quiser ver uma análise que eu fiz a respeito também das eleições municipais, questão de prefeitos, vereadores, enfim, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo aqui no meu canal. Se inscreva por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.